É do mar, é salgada. Se é doce, não ouse. Se te assusta, não se lance, pois se engana. Olá, muito boa tarde. Band Mulher chegando nesta terça-feira ao som da cantora Élua. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu te convido para falar de um assunto que mexe com as nossas vidas. Uma sigla com 3 letrinhas, mas que pode interferir muito na rotina de uma mulher. Eu estou falando da TPM, a famosa tensão pré-menstrual, que quando chega, deixa a gente até com fama de maluca. Mas é só fama, viu? É só fama. Mas o que será que de fato acontece com o nosso corpo na TPM? Os sintomas são iguais para todas? E a TPM tem cura? Eu tô cheia de dúvidas para tirar no programa de hoje e eu tenho certeza que você tem também. Então escreve pra gente na nossa live no Facebook e no YouTube da Band Bahia. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio a médica ginecologista Begônia Wicks. Tudo bem, Begônia? Bem-vinda. Obrigada, mãe. A jornalista que, assim como eu, sofre de TPM, Yasmin Garrido. Tudo bem, Yasmin? Tudo Bem-vinda. ótimo, Pamela, obrigada. A terapeuta integrativa Jaqueline Almeida, especialista em ginecologia natural. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem-vinda. Obrigada. E a Élua, que também vai participar do nosso bate-papo. Daqui a pouco também vai fazer mais música pra gente. Hoje acompanhada do músico Ian Lacerre. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Élua, que é de Sergipe. A gente fica ao vivo também para o Band Mulher ao vivo feliz. para Bahia e para Sergipe. Que Seus conterrâneos maravilha. também estão aí se assistindo. Maravilha. Bom, falar de TPM é um negócio sério, assim, né? Quando eu pensei, bom, vamos falar sobre TPM, já me veio várias dúvidas na cabeça, porque eu acho que é um assunto também que é rodeado de muitos mitos, né? A mulher, quando tá de TPM, ela fica nervosa, ela fica estressada, ela come muito chocolate, porque tudo tem justificativa na TPM. Tudo que acontece é justificado pela TPM. Mas, tecnicamente falando, doutora Begônia, o que é a TPM? Olha, para simplificar, o ciclo menstrual, o ciclo da mulher é mais ou menos 28 dias. Certo. Os 14 primeiros dias se caracteriza por um pico de estrogênio para fazer a ovulação. Então, a mulher fica mais dinâmica, mais ativa, mais bonita, fica bem. Quando depois acontece uma queda desse estrógeno, começa a subir a progesterona. Então, nessa mudança, que acontece mais ou menos uns 10 dias antes da menstruação, é que começa a sentir esses sintomas que são potencializados por essa mudança hormonal. Certo. Apesar de a gente não ter certeza a causa, porque varia muito. Tem mulheres que não sofrem TPM e tem a mesma mudança hormonal, e tem mulheres que sofrem TPMs fortíssimas e o ciclo praticamente é igual. Entendi. Jaqueline, o que é que fala a ginecologia natural sobre a TPM? Então, né, a gente também traz essa questão da fisiologia, né? É importante sempre saber o entendimento do funcionamento do nosso corpo, né? Que a gente tem essa mudança hormonal, né? Tem essa queda brusca dos hormônios. Mas há um entendimento também, né, de fatores psicológicos, né, emocionais que entram também nessa mudança, né, nesse, como dizem, né, que a gente fica louca, mas na verdade, além desses fatores, né, a gente pensa também muito nos fatores externos, né, nas poluições ambientais também que vão interferir nesse processo, né, dos desequilíbrios dos nossos hormônios. Então, essa mudança hormonal vai acontecer de qualquer jeito, né? Mas numa fase, por exemplo, que o estrogênio deveria, né, estar mais baixo, há um aumento até do estrogênio dentro desse período, né, causado por diversos fatores, né, incluindo poluição ambiental das mais diversas ordens. Mas voltando sobre a questão emocional, a gente pensa também que dentro desse período, na verdade, o que a gente tem é mais uma lucidez. Sim, então a gente não fica maluca, a gente Não. fica lúcida. Adorei! A Vou me gente apegar a isso fica, agora. pode pegar para você. Peguei pra mim com força. A gente fica mais lúcida, a gente fica mais consciente dos processos que estão acontecendo, né, com a gente.
Só que a gente está, né, vivendo nessa sociedade pós... Maluca é o mundo, gente. Gente, entendeu? Maluca é o mundo. Um mundo pós-contemporâneo, líquido, diluído, Pois né, é. quase evaporado. É, babado, é confuso. Super confuso e que a gente não tem um espaço realmente para se cuidar, né? Que um tempo que, ao invés de falar de tensão pré-menstrual, seria um tempo para mim, né? Tem uma... Olha que legal, eu não conhecia Tempo para mim. Tempo para Yasmin, imagine, Yasmin, se você transformasse aqueles seus momentos de muita irritabilidade num tempo para você. Já pensou nisso? Ai, seria maravilhoso. Seria me conhecer cada vez mais. Eu estou passando pela TPM, na verdade. Estou naqueles agora, 10 nesse dias. momento? Ela começou a cantar com essa vozinha maravilhosa. Voz linda, eu já comecei a me emocionar, já fica meio, gente, eu vou chorar. Eu vivo de rompantes entre o nervosismo e a sensibilidade aguçada e extrema. Essa é a minha TPM. Entendi, você fica da mais fofa até a mais irritada. Totalmente. Bem bipolar. Totalmente. É comum essa bipolaridade, doutora Begônia, é comum essa bipolaridade não é o termo certo, na verdade, a se usar. É comum essa alternância de humor. É comum. É porque, assim, a TPM é caracterizada por muitos sintomas. Tem sintomas físicos. Sim. Da mulher pode sentir dor de cabeça, dor no seio. Tem sintomas emocionais, como irritabilidade, como falta de emotividade até demais. Existe também sintomas assim de compulsividade para comida, principalmente para doces. Então, Sim. cada mulher se manifesta de uma maneira. Isso que a colega estava falando, né, que muda muito com o nosso psicológico. Eu sempre fico brincando com minhas pacientes que eu acho que a TPM é como uma panela de pressão. Você vai guardando tudo lá, aquele vapor, chega uma hora que explode. Então, aí vai explodir que cada mulher de uma maneira diferente. Quem é mais emotiva vai chorar por tudo, até por comercial de margarina. Quem é mais agressiva vai querer matar o marido, o chefe. Então, cada mulher tem uma manifestação. Entendi. Varia, então, de mulher para mulher. Nada é igual. Elo, quero saber de você. Você sofre de TPM? Olha, eu já sofri com TPM de várias formas, assim, até é uma dúvida para mim, porque eu acho que eu sofria mais quando eu tomava anticoncepcional. Eu parei de tomar e eu me sinto que hoje diminuí, o meu corpo se ajustou melhor comigo mesma, mas eu acho que o que eu mais sofro é a retenção de líquido. Para mim é Sim. muito forte no período. E eu me incomodo com o corpo, a relação da roupa. Parece que eu tenho que mudar o guarda-roupa no período menstrual. A gente fica bem mais inchada mesmo. Muito inchaço na região da barriga, seios. Você Então, sente- esse inchaço, para mim, me incomoda muito. Você fica também mais sensível? Você sente isso? Fico. Geralmente, eu sou mais pra chorona do que irritada, mas tem os meus períodos de muita irritação e muita brabeza. Gente, eu gosto da TPM porque é a permissão que eu precisava para ser dramática. Eu amo. Então, quando eu tô na TPM, eu fico assim, ó, do jeito que eu gosto, boto um disco, aí eu sofro com aquela música bem sofrida. E é maravilhoso também, porque eu tô brincando assim, mas nessa de você ter um tempo pra você, de você parar e falar assim, ó, tô estressada, vou ficar aqui só comigo, é melhor sair de perto de todo mundo, que eu acabo também vindo à minha cabeça aquele momento do ócio criativo, sabe? Vem na minha cabeça algumas ideias, até umas ideias meio doidas que eu falo, mas será que é isso? Mas eu me permito também a me ouvir, assim, sabe? É difícil, não é aquela coisa tipo, eu sempre fui assim, não. Eu era uma adolescente ainda muito chata, ficava arrasada na TPM e comia todas as panelas de brigadeiro do mundo. Enlouquecida pelas panelas de brigadeiro. Sai da frente que eu como tudo. Mas eu quero saber agora das mulheres das ruas, porque a nossa equipe também foi às ruas, saber se as mulheres sofrem de TPM. Roda aí. Você tem TPM? Tenho. Quais são os sintomas? Olha, eu fico nervosa, vontade de comer bastante chocolate, fico nervosa também com meu filho e assim por diante, Sem paciência. sem paciência. Você vê que o chocolate está sempre presente, né? Quando a gente fala em TPM, a gente fala logo do chocolate. Por que essa associação, Jaqueline? Então, nesse período, na verdade, durante todo o ciclo, né? Não só durante esse período. A gente precisa ter uma boa alimentação, né? Precisa se cuidar bem, né? Se alimentar bem, para quando a menstruação chegar, o nosso corpo estar organizado, né? Para fazer a liberação dos excessos dos hormônios e fazer a liberação também desse sangue.
Então, a gente geralmente tem uma alimentação desequilibrada, né, ao longo de todo o nosso ciclo. Chega nesse período, o nervosismo, a Piora, irritabilidade aumenta mais e a gente vai tentar fazer as nossas compensações, né? Então, o chocolate traz a endorfina, né? Se eu não me engano, né? Endorfina, e para te dar um prazer, né? É meio para segurar uma onda também, né? Sim, Dessa é verdade. lucidez. Essa lucidez toda, né? Esses olhos que se abrem, essa visão que se abre um pouco mais, para trazer um relaxamento. Ele também relaxa, né? Traz um prazer, traz uma compensação que é falsa, infelizmente, assim, mas que para dentro da rotina, né? Que a gente vive, na loucura que a gente vive, é uma forma de segurar um pouco. É verdade. Eu super, assim, é o momento do chocolate, apesar de ter essa prática mais natural, assim, do cuidado com o corpo também. Mas você também se permite um chocolatezinho, Eu me permito. Tava Se tiver já- uns 70% cacau, ótimo, mas se não... Ai, gente, que evoluída. Eu não consigo, vou ter que ser ao leite. Você não também é fã de acontecer. chocolate, Yasmin? Em tempos normais, eu não gosto muito de doce, não. Mas na TPM, eu fico com vontade de comer um brigadeiro. É vontade mesmo, aquela coisa de Vontade. saciar Mas é um o pouquinho desejo. e fico saciada. Você sempre foi assim ou a TPM foi se acentuando com o tempo ou foi aliviando com o tempo? Na verdade, eu relacionava a TPM mais à cólica. Eu sentia muita cólica. Então, eu não sei se tem muito a ver TPM com cólica, mas a menstruação para mim era sempre relacionada à dor, à cólica. Com o tempo, eu passei a sentir que meu corpo mudava. Dor, seio sensível, sinto uma dor na lombar absurda nos dias que antecedem e tenho sentido muito sono. Não sei se pela idade. Ai, pesando, eu tô só pela envelhecendo. idade, cara de pau. Isso é maldade. Não é? Mas sinto muito sono. Muito sono mesmo. Doutora Begônia, primeiro, essa relação da cólica e TPM, ela existe mesmo? Durante a TPM a gente fica com mais cólica, é isso? É porque, na realidade, a TPM são sintomas que antecedem a menstruação. A Isso. cólica normalmente acontece durante o período menstrual, que é a contração do útero para descamar esse endométrio, já que não houve a fecundação, então não tem necessidade, aí ocorre o sangramento, né? Então, pode, num período bem próximo à menstruação, já iniciar com cólica. Mas a TPM começa bem antes, uns 10 dias antes. Então, normalmente, nesse período, não tem cólica. Eu estava achando interessante você falando que você se permite. Quando a TPM é light assim, é ótimo. Só que existe excesso. Tem mulheres que têm uma TPM muito complicada, né? que se tornam até prejudicam o convívio, né, com a família, com o trabalho, com tudo. Aí, nesses casos que a gente tem que se cuidar. Tem uma siglazinha aqui que a minha editora tá me... TDPM, que é como uma super transtorno difórico pré-menstrual, que é uma super TPM, é uma coisa bem mais acentuada. Aí são casos assim que a gente precisa intervir, até às vezes com medicamentos, porque a gente trata o sintoma, não existe um tratamento TPM específico. não tem cura, né? Não, a gente controla os sintomas através de várias coisas, desde antidepressivos até analgésicos simples, se ela tem só uma cefaleia, uma dor de cabeça. A gente faz também suplementação com vitaminas. Então, tem vários tipos, desde os mais leves até os casos mais complicados de usar antidepressivos mesmo. Entendi. Muito bem, você que está assistindo a gente aí, também sofre de TPM, como é que você fica? Fica louca também para atacar um chocolate? Fica mais introspectiva, mais sensível? Escreve pra gente na nossa live no Facebook e no YouTube da Band Bahia. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, porque agora o Colégio Acadêmico apresenta Clássicos Pré-Vestibular, preparando o aluno para o Enem e para a medicina. Roda aí. Colégio Acadêmico apresenta Clássicos Pré-Vestibular. Quando a música atravessa décadas e séculos e não perde o seu encanto sobre as pessoas, chama-se música clássica. Assim também no campo do ensino. Por exemplo, Chico Porto é o clássico da biologia, Boy é o clássico da química, Luiz Alberto e Buiú são os clássicos da geografia, Nelson Souza é o clássico da língua portuguesa, Jorge Portugal é o clássico da redação. Clássicos pré-vestibular, funcionando no Colégio Acadêmico de Lauro de Freitas. Apenas R$ 450 por mês. Venha estudar com a gente e ser aprovado no Enem.
Muito bem, recado do Colégio Acadêmico. Aqui no Facebook, a Dalila Kissia Santana está aqui dizendo: menstruo desde os 9 anos e sempre tive TPM. Fico impaciente, muito inchada, dores no corpo, irritada, muita cólica, muito sono-choro por tudo, até com desenho. Realmente é um momento muito difícil que tenho que conviver desde então. Se pudesse, ficava presa em casa sozinha para não me irritar nem irritar ninguém. É um relato bem forte, né? Porque é muito chato se a gente pensar que todo mês, pelo menos 10 dias durante o mês, a gente vai ficar inchada, chata, sensível, chorona. É muita maldade com a mulher, é difícil mesmo. Jaqueline, o que é que você aconselha assim, para aliviar esses sintomas da TPM? Então, além do final, né, que a gente se vê, não tem um chá aqui e ali, né? Exato. Eu acho importante a gente... o ciclo menstrual, a TPM, né? Principalmente, é uma oportunidade mesmo de introspecção, né? Da gente se olhar, da gente perceber o que é que está dentro da gente, né? Que está incomodando e colocar isso para fora. É um processo de autoconhecimento. É a prática que eu faço comigo, né? Com as mulheres com quem eu converso, com quem eu troco. Então, é importante a gente sempre olhar para trás, né? Sempre começar desde o início, o que é que acontece dentro da minha rotina, né? Como é que eu me alimento, eu me exercito, fico muito tempo em pé, fico muito tempo parada. Não é só buscar o resultado, o final, né? Lá na ponta, porque isso vai se tornar só o paliativo, certo? Mas assim, pensando, né, dentro desses processos, o que é que eu posso fazer para resolver uma dor de cabeça, uma dor, um inchaço ali que está me incomodando? A gente tem muitos recursos hoje dentro das práticas integrativas, né, que auxiliam no cuidado da TPM. Certo. Né? A gente tem acupuntura, a gente tem aromaterapia, né, que é a prática com a qual eu trabalho também. Tem florais, enfim, tem yoga, tem muita disponibilidade. Mas é sempre importante a gente pensar que esses recursos ainda não estão disponíveis para todo mundo. Exato. Né? Ainda é muito restrito. Então, o que a gente pode buscar assim, de mais prático? A erva, né? A planta. Que a gente, às vezes, algumas mulheres têm essa disponibilidade de ter em casa um quintal, né? Que tem ali uma erva cidreira, né? Dá para fazer um chazinho e tomar. Se não, busca o recurso da básica, que é a camomila, que é a erva-mãe. Que não tem erro, né? Não tem erro. Ela não tem erro, ela é anti-inflamatória, né? Ela ajuda a gente a se acalmar, né? A aliviar, a liberar um pouco as tensões. Então, faz um chazinho, assim, né? Básico de camomila, vai tomando ao longo do dia. Eu sempre gosto também de recomendar escaldapés, que é uma prática antiga que a gente perdeu, né? Tá voltando aos poucos, assim. A gente chegar em casa, esquentar, fazer um chazinho com aquela camomila, né? Pega uma bacia, de preferência que não seja de plástico, né? Ou alumínio, enfim. Mas se não tiver, esquenta aquela água com aquela camomila, coloca na bacia, deixa os seus pés lá um pouquinho. É uma coisa tão incrível, tão simples, mas tão incrível e que ajuda tanto a gente. E incluir isso na rotina, que eu acho que é o mais difícil. Legal, né? pequenos cuidados com Pequenos a gente, cuidados, né? pequenos Atividade cuidados. física também é importante. Sim. Fazer de Ajuda, né? rotina. Sim. É uma coisa simples, né? Uma caminhada, não precisa ser nada assim, muito intenso. Se você não é atleta, começa devagar. Uma caminhada. Agora, não é o que eu digo, não é passear, é caminhada. O povo vai passeando, eu olho assim. Vai tipo, no celular. isso não resolve nada. Você tem que chegar em casa um pouquinho suada. Entendi. Pra ter umas endorfinas. Muito bom. Você procura fazer atividade física, Yasmin? Você faz atividade Já física? fiz muito. Fiz 18 anos de balé clássico, gostava de correr, mas hoje em dia estou sedentária. E aí, para aliviar um pouco da tensão da TPM, eu escrevo. Boa. Eu evito discutir, então eu escrevo tudo para poder descarregar e não ficar guardando. Mas a comigo. TPM pode ser tipo a chave do seu sucesso, Yasmin. Olha, quem sabe lançar um livro? Não é? Vai lançar um livro só com esses textos da TPM, confissões de uma TPM, de uma jornalista em TPM, sei lá. Inventar Tem umas muita ideias, coisa, não é? tem muita coisa. É verdade, aí, ó. Boa dica, viu? Quero mandar um abraço pra Lena Vieira, que tá aqui dizendo que é de Petrolina, Pernambuco, e tá ligadinha no programa. A Rosana Santos também tá dizendo que eu tenho TPM e só dá vontade de chorar, fico super deprimida. Acontece bastante mesmo, viu, Rosana? Mas eu quero conversar agora com a Ela, porque ela também é responsável pela direção e roteiro do documentário Eu Oxum, que ela lançou aqui em Salvador nos últimos dias, né? A gente está acompanhando algumas imagens desse documentário, que é uma produção
independente, que conta a história de 5 mulheres que são filhas de Oxum, orixá que representa a força das águas doces e suas conexões com a fé. Conta um pouquinho desse trabalho pra gente, Elua. Esse documentário foi lançado ano passado e eu venho circulando com ele de maneira independente. E foi a vez de chegar em Salvador, né, e contar essa perspectiva dessas mulheres de fé, de axé, do Ilê Axé Almima Fé, que fica situado em Riachuelo, ao qual eu sou filha desse Ilê. E conta um pouco da minha história e da história de representatividade dessas mulheres que foram muito importantes para o meu processo de imersão na religião. Então, são vários depoimentos onde cada uma fala desse processo de ser mulher e também se conectar com a energia da Iabá, a energia da gestação, né, desse orixá Oxum, que fala muito também e traz muita perspectiva da água, da gestação, dessa força maternal. E é um Ilê comandado por mulheres, então... Que legal. Prioritariamente por mulheres. Então, foi a minha ideia. Esse documentário, eu dirijo ele junto com a minha mãe, biológica, que é antropóloga, e também assina a direção junto comigo. Então, a gente juntas à frente, contando a história de mais 5 mulheres. Que lindo. E trazendo um pouco desse íntimo, né, de ser mulher e também se rever refletida na força dessa energia que é o orixá Oxum. Muito bom. Como é que faz para ver o documentário todinho? Ele está disponível em algum lugar para a gente assistir? O documentário está disponível no YouTube, já está com mais de 170 mil visualizações. Que bom, legal. Foi uma surpresa para mim que a gente lançou de maneira independente, de repente ele viralizou e muitas mulheres me procuram, principalmente mulheres, para falar tanto de algumas que têm contato com a religião, outras que estão nessa busca espiritual. E, enfim, ele está circulando e para onde eu posso levar e falar um pouco da minha experiência, né, religiosa e falar um pouco desse lugar mágico que é o Ilê Axé Almima Fé, eu estou indo. Muito bom, que bom que você está aqui também hoje com a gente. Vamos de música agora? Vamos lá. Tanto barulho aí fora, aqui dentro, silêncio. Tanto barulho aí fora, aqui dentro, silêncio. Se acaso eu desanimar, me leve ao mar. Se desandar, me leve ao mar, me leve a mar. Eu sou um rio, eu sou o fundo, eu sou rio, eu choro, eu sofro. Sou o encontro das águas. Sou o encontro das águas. Como posso navegar se eu não sei nada? Se eu não sei nadar, se acaso
Band Mulher está de volta e, ó, agora um recado. Está acontecendo na Alameda das Espatódias, uma coisa muito bacana. Natuzzi Outlet, últimos dias. Móveis com design italiano a preços imperdíveis. Outlet de fábrica, não perca essa oportunidade única. Natuzzi, a marca de móveis de luxo mais reconhecida do mundo. Pois é, são os últimos dias do Outlet de fábrica da Natuzzi, uma marca excelente e a preços imperdíveis. Tem poltronas em couro, como essa aqui, sofás e puffs. Uma oportunidade única, não vai ter outra, viu? Então, se você está decorando sua casa, está a fim de uma mudança, corre lá no Outlet da Natuzzi, nossa parceira aqui no Band Mulher. Bom, agora falando sobre TPM, eu queria fazer a relação com o componente hormonal, né? Com o uso do anticoncepcional. A Ela disse aqui que depois que ela parou com o uso do anticoncepcional, ela sentiu esses sintomas da TPM se aliviarem um pouco. De fato, essa relação existe, né, doutora Begônia? Deixa eu explicar. Um dos tratamentos da TPM é você suspender a ovulação. Tá. Quando você suspende a ovulação, você não tem mais essas mudanças hormonais, então, teoricamente, a TPM tende a desaparecer. Com o uso de anticoncepcional, acontece o seguinte, você mantém o nível igual, você inibe seu ovário, não acontece os picos, então você mantém aquela dose todos os dias igualmente. O que acontece que as pacientes confundem às vezes são os efeitos colaterais do anticoncepcional com a TPM. Entendi. Que pode ser similares para algumas mulheres, mas não é TPM. Quando você usa anticoncepcional, você inibe a ovulação, você não tem TPM. Entendeu? Entendi. E a gente pode tratar, um dos tratamentos é justamente inibir a ovulação. Com qualquer anticoncepcional, a gente conseguir isso. É anticoncepcional hormonal. Não, DIU não interfere em nada disso. É que, como eu tenho essa relação com a retenção de líquido, eu percebia que o anticoncepcional me deixava mais inchado o mês inteiro, quando eu tomava ele. Então, eu sentia esse desconforto, né? Então, eu parei de tomar, porque eu tomei muitos anos, primeiramente, quando menstruei, logo para não ter TPM cólica também. Só que depois, ao longo dos anos, eu fui percebendo que meu corpo eu não estava conseguindo, tinha dor de cabeça, eu enjoava com o anticoncepcional, então eu resolvi suspender e tentar entender melhor o meu corpo sem a ação do remédio. E eu conseguia até me adaptar com outros tratamentos, enfim, conhecer o corpo. Eu também parei o anticoncepcional, o anticoncepcional. Também cheguei a um ponto que eu fiquei muito enjoada com o anticoncepcional. Eu não conseguia nem sentir o cheiro da pílula. E aí eu passei para outros métodos contraceptivos. Porque acontece, é comum também esse enjoo. Imagina você passar anos e anos tomando aquela pílulazinha no mesmo horário, remedinho, tal. É assim, cansa. Né, Jaqueline? A gente tem mais uma pergunta das ruas aqui das nossas telespectadoras sobre TPM. Roda aí. Por que as mulheres ficam com espinha na TPM? Por quê? Espinhas. Aquilo que a gente falou desde o início. Questão hormonal, né? É a questão hormonal e varia de mulher para mulher. Parece propaganda aquela loja, né? Porque realmente ela tem uma tendência à acne. Certo. E aí ela vai nessas mudanças hormonais, ela vai desenvolver essa acne. Quem não tem tendência não vai aparecer com espinha. Quem é mais gulosa vai ter mais tendência a comer. Quem é mais deprimida vai ter mais tendência a ficar depressiva. Quem é mais agressiva vai ficar mais agressiva. Entendi. Entendeu? Por aí. Eu observo também, assim, como a gente, né? A alimentação, eu acho que é sempre essa base, realmente, assim, da gente poder cuidar do nosso corpo no geral, né? E principalmente durante essa fase. Então, se a gente come, né, ao longo do ciclo, e principalmente nesse, aí vai, né, vontade de comer os chocolates, os doces, os carboidratos brancos, tudo que inflama ainda mais o nosso corpo, né? A acne é um processo inflamatório, né? Que começa internamente, né? Já tem um processo ali de inflamação no intestino e a pele só dá o sinal, né? O resultado. Então, é ponto. Então, eu percebo assim, esse período menstrual agora mesmo foi um período bem, eu digo, dark punk, assim. Saí bem da linha, né? Café, doce, assim. Então, quando chegou, né? No tempo para mim, e na menstruação as espinhas apareceram, assim, mas eu consciente, tá? Você já sabia, né? Já Porque sabia. Já é exagerado na alimentação. Exatamente, né? Então, Não, pode continuar.
Então é isso, a gente poder fazer essas observações assim também, porque nada surge aleatoriamente, não está surgindo, né? A espinha apareceu do nada, assim. Então a gente hoje tem ferramentas, né? Os diagramas lunares, não sei se vocês conhecem, né? Que são diagramas disponíveis na internet para fazer acompanhamento do ciclo. TPM né? tem a ver com a Lua também? Também. Eu tô agora nesse mundo, agora tô começando a me enfiar pra saber tudo de signo, que eu era meio relapsa com isso. Mas todo mundo começou a falar disso, que eu falei, gente, eu vou ter que saber, porque eu não sabia nem meu ascendente. Eu era a negação dos signos. Aí eu falei, não, vou ter que estudar. E aí agora eu fiquei curiosa pra saber se TPM também tem a ver com a Lua. Na verdade, se a gente for pensar, né, lembrando daquela nossa aula de biologia, Sim. né, 70%, 80% do corpo humano é composto de água, então a Lua rege as marés, né, rege as águas, então automaticamente Nos rege. nós também, né? Então, tem umas comparações que são feitas dentro desse período, né, do período da TPM, né, para menstruação, com a conexão com a Lua, né, no momento que a gente fica mais introspectiva, né, mais fechado, no momento que a Lua ela está se fechando também, né, entrando nessa introspecção, então a gente pode fazer também essa leitura, né? E esses diagramas lunares são oportunidades da gente também ir acompanhando, fazendo anotações, né? Fazendo essas pequenas observações do que é que muda na gente fisiologicamente, né? Externamente, na pele, né? Nas nossas emoções. E a gente ir fazendo as comparações ao longo do mês e observando, ó, nesse mês aconteceu isso e meu ciclo aconteceu desse jeito, né? Minha TPM veio assim. Legal, essa coisa de escrever mesmo, né? De fazer um Isso. diário e poder acompanhar. É uma boa prática. Conhecimento. Se a gente se conhece, a gente consegue lidar com os problemas que vêm, inclusive com a TPM, com mais lucidez. Porque eu já me conheço, então eu já sei o que me espera, né? E outra coisa que ela falou que eu achei super importante, que não existe uma forma milagrosa. Você tem que ter uma qualidade de vida o tempo todo. Como eu falei, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, tudo isso é fundamental. Ajuda e muito. Fora os tratamentos que podem se tornar necessários, como medicamentos, outras coisas médicas. Mas a qualidade de vida, de você ter uma boa alimentação, fazer atividade física, se conhecer, fazer uma terapia, ter um círculo de amizades bom, né? Tudo isso ajuda muito, né, nesse período mais complicado. Bom, Elo, eu imagino que para você entrar nesse processo, né, de produzir o seu documentário, de criar toda essa história e de querer contar essa história, você também mergulhou num processo muito de autoconhecimento, né? A gente está falando aqui sobre esse tempo para si, que agora eu mudei, não é mais tensão pré-menstrual, é tempo para si, para mim, na verdade, né? Tempo para mim. Você também, como é que foi esse seu momento, né? Como é que você despertou para isso, para esse olhar mais cuidadoso, mais generoso para você mesma? Eu vejo muito esse processo de cuidar da espiritualidade. No meu caso, né, no início do ano, eu sou renascida pelo candomblé, né? Eu me recolhi, passei praticamente 3 meses no processo de renascimento e longe, né, desse lugar urbano, dos carros, né, imersa no processo da tradição do candomblé, dormindo em esteira, comendo de mão, a relação das ervas, do banho de folhas. Então, isso para mim, ter esse contato com a terra e rever coisas que a gente já abandonou ao longo do tempo, né? Como ela falou do escalda-pés, dos chás. Para mim foi muito necessário entender esse retorno para as atividades manuais, para um tempo fora do tempo cronológico, que é um tempo que é o nosso tempo, o tempo de cuidar do nosso corpo, o tempo de cuidar da família, o tempo de viver em comunidade. Então, eu acho que o meu aprendizado com o candomblé passa muito não só por mim, mas entender a mim, essas outras mulheres, como a gente pode entender também o momento de cada uma, né? Dentro do mesmo lei, imagina tantas mulheres, Com né? certeza, imagino. Vivendo também a maternidade, vivendo os seus períodos de tensão e aí, os que tem a ver com dilemas, isso né? deságue no seu trabalho artístico, né? Totalmente. Esse meu próximo disco, que essas canções, algumas que eu apresentei hoje, vão falar muito dessa relação do feminino e dessa relação com as águas, partindo desde a sua nascente até desembocar no mar. Então, toda essa fluidez que a água permite, né? Ela falou da lua e das águas, e toda a fluidez que, desde os córregos, as cachoeiras, né? Isso que nós somos. Às vezes nós somos cachoeiras, às vezes a gente está só um córrego, às vezes a gente está naquele turbilhão, maremoto. Então, é um pouco dessa
essas nuances que estão relacionadas com a natureza da Iabá Oxum e da Iabá feminina mesmo, da nossa energia de mulher, né? Muito legal, muito bacana. Bom, estou descobrindo que, na verdade, a TPM é um momento maravilhoso. Coisa maravilhosa, gente. Uma coisa de autoconhecimento, de amor, né? Yasmin, você não está se sentindo mais livre? Muito mais solta, muito mais tranquila. Não é? Passou. Nem está sentindo mais. Talvez, aí é que a coisa fica mais. Aí é que começa a profunda. sentir de verdade. Agora, Yasmin, vocês têm aquela coisa de... Enfim, tem uma situação que é você menstrua e quando você convive muito com outras mulheres, elas acabam menstruando na mesma época de você, né? Vai trabalhando. Aqui mesmo, no Band de Mulher, que eu só trabalho com mulher. E aí todo mundo acaba menstruando junto. E aí depois todo mundo tendo a TPM junto. Acontece com você? Sempre. É? Eu tenho minha mãe e minha irmã, então são 3 mulheres em casa. Sim. Minha irmã casou agora, acabou de sair, mas a gente sempre convivia, todo mundo menstruava no mesmo período. E era aquela confusão, né? Aquela briga de oscilações de humor. E eu sou muito Te amo, te agoniada, odeio. minha mãe já é mais reclusa, minha irmã já é aquela explosão. Então era cada uma de uma forma, mas cada uma convivendo e se respeitando, né? Eu acho interessante que lá em São Paulo, né, eu moro lá em São Paulo, tem o ciclo de mulheres, né, que são Sim. reuniões mensais de mulheres para falar do seu dia a dia, do corpo, de menstruação, de tudo isso. Eu acho que isso que você comentou já passou, né? É importante a gente se reunir também para falar da gente, né? Claro. Esse autocuidado entre nós. Conhecimento. Conhecer e saber um pouco da experiência de cada um. Exato, né? de trocar ideia mesmo, de falar assim, ó, tô sofrendo, você tá sentindo isso também? É só comigo? Senta aqui, vamos conversar, sabe? A gente pedir um pouco mais de um tempo pra gente se acalmar e para conseguir trocar uma ideia mais verdadeira mesmo, não tão instantânea. Até acalma mesmo, Né? até diminui, né? Pra você ver também que você não tá só, né? Em muitas questões, não tô só, então tô melhor, então, agora, Exatamente. sabendo que ela também passa por isso. Quando você verbaliza o que você está sentindo e você recebe acolhimento de alguém, aí isso já... Você diz, bom, eu não sou doida sozinha, ela também sente igual, aí isso é bom. Agora, doutora Begônia, tem alguma explicação científica para essa questão das mulheres que convivem a passarem a menstruar no mesmo período? Não, né? Não. Não, acho que Nunca vi nenhum estudo sobre isso. Não Acho é? que pode ser coincidência ou sintonia. sintonia, talvez. Isso acontece com vocês também, gente? Se a gente pensar que isso, né, nós não, a gente se vê só como um corpo físico, né? Mas nós somos muito mais do que isso, somos energia. Então a gente tem nós nos conectamos, né? Tem estudos que falam sobre conexões das plantas, né? Que elas se conectam, que transmitem informação. Então a gente está transmitindo informação aqui, além dessa daqui que a gente está fazendo, né? O tempo todo. Claro, sim. Então mulheres, né? Menstruam um centro de poder tão forte que é o nosso útero. Pode acontecer, nem sempre também, mas pode acontecer, né, da menstruação vir juntas, assim. E um momento, se a gente está nesse processo, né, essas mulheres, no processo de se autoconhecer, né, e de ajuda, de apoio, fica muito mais suave. E é importante também a gente se dar conta, né, quando a gente vai falar de ginecologia natural e pensar numa perspectiva mais profunda sobre isso, que nós somos cíclicas, né? Todos nós somos, né? As mulheres, talvez mais ainda. E o afastamento também da gente, do nosso ciclo, né, normal, né, do biológico, também faz com que a gente entre nessas desregulações, né? Porque se a gente está num ambiente favorável, né, se a gente está mais conectada com a natureza e com a nossa natureza, as coisas vão se tornar mais fluidas, né? Mais verdade, suaves. Então, a grande chave é a gente lembrar que tem esse período, né, de 28, que pode variar um pouco mais, um pouco menos, vai passar, daqui a pouco ele volta de novo. E nesse aprendizado, nesse autoconhecimento, a gente vai se dando conta de que faz parte disso, né? Mas também que não é só um processo nosso. Eu acho que essa é a grande questão. As mulheres entram muito em crise achando que é só dela, né? Que é o problema dela, mas é uma situação muito maior, né? E que envolve também esse afastamento do nosso ciclo, do nosso ritmo natural.
Entendi, muito bem. Gabriela Rocha aqui tá mandando um beijo. A Santa Bittencourt tá dizendo, TPM, eu mesma não me aguento. A gente tá falando totalmente o contrário aqui, Santa. A gente tá pensando aqui como a gente passa a se aguentar mais nesse tempo para mim, para si, entendeu? Tudo muda. Então, é que na verdade a gente acaba repetindo certas brincadeiras, certas piadas, certas expressõezinhas que caem nesse vício de linguagem nosso, né, de uma sociedade que é machista, que é racista, que é muito preconceituosa. Então, quando acaba falando, tipo, a mulher fica maluca, sai de TPM, sai daqui, a gente mesmo vai entrando nessa onda de, vamos dar risada, mas não. Tá? Não é por aí. Vamos começar a entender esse nosso processo também de uma outra forma que é muito importante. Ó, o Band Mulher tá terminando, mas só aqui na TV, viu? A gente continua por mais 15 minutos no Facebook e no YouTube da Band Bahia, então ainda dá tempo de você mandar o seu recado por lá, tá bom? Amanhã é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e o tema no Band Mulher, claro, não poderia ser outro. Te espero 1h15 da tarde, tá bom? Até lá. Não vamos despedir de vocês, porque a gente continua aqui pra cair pra internet, agora a gente faz música. Vamos lá, Eloá? Você já faz tanto tempo ali, eu ainda tenho aquela flor pra me lembrar que você passou na minha vida feito um vendaval, nada mal. A loucura desses tempos vis do que ter a tortura da saudade e ter um coração aqui que quer viver. Mesmo que só dure o tempo de uma semana, nessa vida eu quero viver. Mesmo que só dure o tempo de uma hora, nessa vida eu quero viver. Mesmo que só dure o tempo do agora, nessa vida eu quero viver. Mesmo que a eternidade dure um segundo, eu quero viver. Aí, você está ouvindo a Eloá fazer música ao vivo pra gente aqui no Band Mulher. Hoje ela tá acompanhada aqui do Ian Lacerre, que nem falou muito, né, Ian? Porque TPM, né, Ian? Cara. Não tem muito o que falar. Ele tá com o microfone ali. Mas você percebe essa alteração? Você tem irmã, casado? Então, sim, percebo bastante, né? Aprendo muito também. Tem várias formas, várias reações também, não é nada padrão, né? Eu vejo que existe uma... Mas eu concordo muito com o que elas disseram aqui, que existe um problema muito grande também na contemporaneidade, sabe? Não é só uma questão hormonal de uma reação que a mulher tem exagerada. Certo. Eu acho que existe um problema na contemporaneidade em relação ao modo que o ser humano encara a vida hoje em dia. Isso repercute também na mulher, repercute no homem também, repercute em vários... É verdade. Né? Em vários momentos. Com certeza. Por isso que eu comecei o programa falando que é um assunto que mexe muito com as nossas vidas. Isso. Não só de nós mulheres, mas dos homens também, né? Porque estamos juntos nessa. Se a gente evoluir como uma sociedade, vamos ser mais felizes todos nós juntos. A gente sabe que a gente está numa onda muito forte, né, do feminismo, chamamos de terceira onda feminista, de muita conversa, de muito empoderamento, de muito autoconhecimento. Mas eu acho necessário também que os homens venham com a gente nessa, né? Nessa evolução, sabendo o seu lugar ali, o seu momento, o seu lugar de fala, mas porque acho que assim a gente ganhamos todos, ganhamos enquanto sociedade. Então isso
É bem legal. E, gente, eu dou sorte aqui no Band de Mulher, só vem homem evoluído, assim. Toda vez que vem um homem, que ele vem assim, ó, um primor, umas respostas maravilhosas, que eu acho que vem o Band de Mulher e fala, vou preparar. Vou Estudar em casa, né? Vou dar uma revisada Dá uma aqui nos lida, meus estudos. Google, alguma coisa. Mas também para acompanhar as mulheres que a gente convida, tem que ser assim, né? Você também como músico, que eu sei que você também tem um trabalho aqui também, né? Como músico. Conta um pouquinho do seu trabalho, Ian. Então, eu lancei meu disco ano passado aqui em Salvador. Hoje eu estou morando em São Paulo, né? Ah, também? Eu estou lá em São Paulo, estou trabalhando esse disco, trabalhando com a Elva também, com outros projetos. Mas o nome do meu disco é Sonoridade Pólvora. E é isso, estou trabalhando ele. Lancei ele aqui em alguns lugares também no mundo. Legal. Né? Muito bacana. Muito legal. É legal, né? A gente ver também essa... De Aracaju, que vem para Salvador, que vai para São Paulo, que vai para o Rio, que volta para Salvador. Como é? A gente se encontrou lá em São Paulo. Ah, vocês se conheceram em São Paulo. Né? Por que você foi para São Paulo, Elwa? Olha, eu estou em São Paulo há 3 anos, né? Sim. E eu fui muito para... Na verdade, eu fui para estudar cinema e fui para gravar o meu primeiro disco, que é o Eu, né? Que foi lançado em 2016, já tive com ele por aqui. E aí acabei ficando por uma perspectiva também de profissionalizar mais o meu trabalho, de me entender mais também como cantora. E a cidade foi muito acolhedora comigo. Então, eu senti que de São Paulo eu poderia ir para qualquer lugar. E agora a gente está em turnê, né? Eu entrei em turnê, estou aqui em Salvador, vou para Belo Horizonte, Belém, Rio de Janeiro. Massa. Então, eu estou encerrando a turnê do primeiro disco para ir para o segundo. E acho que São Paulo é um lugar de muitas trocas. Então, o que me seduziu na cidade foi poder conhecer gente de todo lugar e poder trocar musicalidade, trocar aspectos culturais e poder me conectar com o mundo em São Paulo. E sua TPM muda de acordo com a cidade que você vai passando? Olha, minha TPM mudou muito em São Paulo. Mudou? Muito, principalmente pela ausência do horizonte, do mar. Eu acredito que o banho do mar, né? Isso. O banho de mar, gente, isso é muito maravilhoso. A gente que mora no litoral, morei tantos anos no litoral, poder entrar na água, sair, tomar água de coco, ver a praia, né? Isso para mim mudou, mas ao mesmo tempo eu também me redescobri vivendo outras coisas em São Paulo, né? Outros prazeres em São Paulo, para além do chocolate que me acompanha o mês todo, né? Qualquer lugar que você vai. Passei a tomar café, que era uma coisa que eu não tomava, que tem muitos cafés em São Paulo, então passei a descobrir outros prazeres na cidade. Né? Entendi. Porque a gente estava conversando aqui durante todo o programa sobre esses fatores externos também que influenciam na nossa TPM. E, de fato, a mudança de lugar, né, deve também influenciar muito. Né? Se eu estou na TPM, vou fazer uma viagem, seja qual for o lugar, com certeza ele vai interferir também nos sintomas que eu vou ter, né? O fator estresse, né? Se você está pensando numa viagem, precisa se planejar, precisa se organizar. Isso causa uma ansiedade, né? Pode causar uma ansiedade. Se a gente vai percebendo, observando o nosso ciclo, a gente pode ver até uma mudança, uma antecipação ou um atraso da menstruação, né? Se a gente vai para uma cidade que toma mais café, né? Tem mais cafeína dentro do nosso corpo, é mais trabalho para o fígado, depois para os rins, para eliminar aquele excesso. Então, vai vir mais incômodo, vai vir mais dor, pode vir uma menstruação um pouco mais dolorosa. Tem a questão afetiva também, né? A gente precisa considerar isso também. Então, se a gente está num lugar que tem uma rede, né? Que tem mulheres ali trocando, se a gente está sozinha ou se a gente está com alguém, né? Com Tudo isso certeza, influencia bastante. É interessante ela falar isso porque em Aracaju eu morava numa casa que era a minha avó, minha mãe, minhas 2 tias e meu avô. Tá. Então eram muitas mulheres e tinha essa relação de às vezes a menstruação ficar juntas, todo mundo, TPM, menstruação, e eu convivi sempre com muitas mulheres. Em São Paulo eu me vi a primeiro momento morando sozinha e depois passei a morar com mulheres, mas assim sempre convivo com muitos homens, né, que tocam comigo, né, na produção, e também mulheres, mas eu percebo que às vezes esse diálogo de se estender para que eles possam, hoje eu não vou ensaiar, porque hoje eu estou com cólica e eu preciso ter esse tempo para mim, porque até para cantar isso é muito importante, assim, um período de tensão pré-menstrual para mim é muito difícil para cantar, até porque o canto é muita emoção, então imagina, né? Ela chorar ouvindo, imagina cantar, chorar, vai ser um processo. Vai ser uma coisa... E aí tem muito isso, eu fico muito emotiva, então até para cantar eu quero chorar, então segura um pouco, senão eu vou chorar mais que cantar. Entendi. Agora, a gente falando sobre essas questões de mudanças, né, de você mudar de lugar e como isso interfere na sua TPM, me veio também a questão da automedicação, porque às vezes você
tá fora da sua cidade e você precisa estar com muita cólica, ou então tá com a TPM muito acentuada, e aí você toma remédio pra dentro. Então, eu tô com dor de cabeça, então eu tomo remédio de cabeça. Eu tô com cólica, tomo um remédio pra cólica. Tô com dor no corpo, remédio pra dor no corpo. E aí vai, só me enchendo de remédio. Quais são os riscos, doutora Begônia? Automedicação, risco sempre. Com certeza, não só na TPM, como fora da TPM. O que a mulher tem que ter consciência do seu corpo, do conhecimento e saber mais ou menos o que acontece e normalmente acompanhada por alguém que vai lhe prescrever algum medicamento. Sim. Se eu tenho sempre dor de cabeça, eu já sei o remédio que eu tenho que tomar para dor de cabeça. Se eu tenho problema de ansiedade, alguma coisa assim, talvez eu faça uso de algum remédio apropriado para isso. Mas isso tem que ser com acompanhamento, lógico, de um médico. O que você pode fazer, como nossa amiga falou, um chá, alguma coisa assim. Acho que fora da sua cidade, fora de automedicação, é bem melhor, alguma coisa mais natural, né? do que você se encher de remédio, porque isso é uma bola de neve. Mas até os chás, Jaqueline, também não é pra sair tomando todos os chás, misturar todas as ervas e fazer um super chá, porque também tem isso, também tem um risco. A gente vê muito, a ginecologia natural está muito em alta, as pessoas estão falando mais sobre isso, estão chegando mais informações, mas as pessoas às vezes confundem tudo, faz uma mistureba e acha que é bom. Sabe aquele suco verde que ficou na moda, que todo mundo tomava aquele suco? Gente, aquele negócio dava uma rastura. Que eu falava, gente, e aí? A pessoa que sofre com o intestino, vai tomar um monte de folha super ácida, vai acabar com o estômago. Com o estômago. Nem com o intestino, não, com o estômago, enfim. É bom a gente pontuar também, nem tudo é modismo, né? Não dá pra ir também nesse hype da coisa, né? Não, o modismo sempre vai vir, né? Vai chegar. E aí depende também acho que da prática que a gente faz, né? De pegar só aquela informação e usar ela sem aprofundar. Exato. Não é? Então, acho que é bom senso, né? É o bom senso. Por isso que é um cuidado isso de você receitar não, assim, mas de indicar também, né? Algum chá, alguma erva. Tem coisas que são muito práticas e sem tantas questões de contraindicação, assim, por exemplo, exatamente, inócuas como camomila, que até uma criança, né, pode tomar e tudo mais, mas tem que ter muito cuidado, tem que ter o bom senso, tem que ter a pesquisa, tem que ter a leitura, buscar fontes, né, que sejam confiáveis para trazer essas informações, porque a gente vai ver N receitas, né, na internet, nas trocas também. Eu trabalho com aromaterapia, então existem óleos essenciais, né, que podem ser utilizados para o período do tempo para mim. Mas eu sou muito cautelosa, né, no uso que eu faço comigo mesmo e nas indicações que eu dou para as mulheres, porque às vezes você fala uma gota é suficiente. Só que as pessoas não entendem que uma gota pode ser realmente eficiente, porque óleo essencial é concentrado. Né? Tem estudos que falam que ele equivale de 20 a 30 xícaras de chá da planta. Então, imagina. Nossa. A depender da planta. Então, você fala uma gota, a pessoa toma, né, usa 5, né, 10. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter o bom senso e a autorresponsabilidade. Eu acho que essa é a principal. E qualquer coisa que a gente faça é ser autorresponsável, né? Tem a informação que a gente vai receber do médico, da terapeuta, vai buscar na internet. Mas e aí? Sou eu que vou fazer o uso para mim mesma, né? E pode ser benéfico, enfim, mas a depender do uso que a gente possa fazer, se não tem o conhecimento, não tem informação, pode ser prejudicial. Muito bem, Liviane tá te mandando um beijo, viu? Disse que trabalhou com você aqui, tá escrevendo pra gente, dizendo que te adora. Aqui no nosso YouTube. Yasmin, o que é que você faz para tratar a sua TPM? O que é que você faz? Assim, você toma algum remédio? Você faz uso de chá? Já tentou algo mais natural? Não, nunca tentei. Na verdade, eu tô percebendo que eu tô toda errada. Eu tô percebendo que eu tô falando de Jaqueline, você tá assim, né? Aqui, ó, prestando bem atenção. próxima, que você tá prestando muito toda atenção. Errada. Torço o nariz pra chá. Sabe aquela criança chata que nunca gostou de chá? Chá não, tal, torço. Até hoje, torço o nariz. Então, alimentação, a vida tá meio louca, essa correria. A correria do dia a dia que interfere no nosso eu, né? Como a gente vai parar e vai prestar atenção pra gente. Eu tô nesse momento que eu preciso parar e prestar um pouco mais de atenção no que está acontecendo comigo. Então, a alimentação me alimenta muito mal. Preciso parar com isso. Fast food, eu adoro fast food. Tipo, gente, para, eu preciso parar. Então,
foi uma grande lição para mim conversar sobre TPM, perceber que muito do que eu sinto é em razão disso, na verdade, né? Em razão de botar a culpa dos hormônios. Exatamente. Exatamente. Tipo, você perceber a sua parcela de culpa também nessa TPM acentuada aí, né? Com certeza. Não dá pra... Eu tive uma experiência bem... ela fala do fast food, eu vivi um período da minha vida muito assim também. E o acompanhamento nutricional foi muito importante para mim também, para regular vários sintomas de várias questões, né? Não só TPM, mas de estômago, de acidez, de várias coisas. E chás, A reeducação né? alimentar, né? A reeducação alimentar foi um período muito importante para a minha vida, assim. Eu acho que o mais difícil de reeducar é a manutenção, né? Porque você reeduca, mas continuar, né? Eu já estou agora saindo um pouco, aí quero voltar, é sempre esse mistério, mas você começa a entender melhor o corpo, a função do alimento no seu corpo, né? Tudo isso. Exatamente. Muito bem, ó, o nosso tempo está acabando aqui agora, até no Facebook e no YouTube da Band Bahia. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio, tá bom? Adorei bater esse papo sobre tempo para mim, certo? Que é a famosa TPM. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Ian. A gente vai encerrar com um pouco mais de música. A Eloa tem Instagram, que rodou aí durante todo o nosso programa, @Eloaeu, não é isso? Que aí dá para conhecer também um pouco mais do trabalho dela por lá e acompanhar a trajetória dessa artista. Obrigada, sucesso para você, viu? Obrigada. Vamos de música. Ela é feita de água, transporta pelos poros. Ela é feita de água, escorre a lágrima dos olhos. É do mar, é salgada, se é doce, não ouse, se te assusta, não se lance, pois se engana quem pensa que a maré é mansa. Ela é feita de água, carrega em seu ventre um outro. Ela é feita de água.